Então, primeiramente eu vou mostrar um pouco do código para o funcionamento da chocadeira eletrônica, né? Então aqui foi declarado primeira- primeiramente a biblioteca do display e depois a biblioteca do sensor. Depois definidos os pinos da biblioteca do display, definidos os pinos dos dois atuadores, né, o fan e a lâmpada, e depois dos dois atuadores nos pinos analógicos, e a 0 e a 2, né, que é o pino do LM35 e do sensor de umidade. E também definido as duas variáveis, né, uma para temperatura e outra para umidade no DHT. Aqui temos já a, a definição do display, né? 16, 16 colunas e duas linhas. E, e daí aqui é feita a limpeza da tela para não ficar nenhuma escrita, né? E daí aqui a gente já começa a definir aqui o pino dos dois sensores, dos dois atuadores como output e input os dois sensores. E daí o código, na verdade, ele é temos um for aqui, uma, uma conta aqui para poder fazer a aproximação da temperatura o mais próximo possível da temperatura ambiente, né? E daí aqui a média das leituras, que é feito 1000 leituras e a média delas. E daí exibido essa média, para não ter tanta variação, né? Porque às vezes ele pode dar um valor incorreto e daí assim evita de ficar apresentando o valor incorreto no display. Aqui eu fiz uma janela para atuação para os atuadores, né? Para evitar ficar ligando e desligando lâmpada e ligando o fã também à toa. Então o que que acontece? Se a temperatura for maior que 37,4, que essa daqui é a temperatura ideal, que a temperatura ideal para a eclosão de ovos é entre 37,4 e 37,8. Então, para ela ficar nessa temperatura, se ela ficar maior que 37,4, então o que acontece? Ela vai entrar no segundo if. E se a temperatura tiver entre 37,4 e 37,8, o que que ela vai fazer? Ela vai ficar com a lâmpada desligada, com a lâmpada ligada, com a lâmpada desligada e com o cooler desligado, né? Então ele vai esperar chegar na temperatura de 37,8. Quando chegou na temperatura de 37,8, que daí está passando da temperatura ideal, aí ela liga o cooler para poder refrigerar. Aí se ela estiver abaixo dos 37, né, que daí é nesse caso aqui, aí nesse caso ela vai ligar a lâmpada e desligar o cooler, né? E aqui é só para poder exibir no display, que na verdade ficava exibindo ali a temperatura e a umidade, né? Então dá para observar no momento de transição dos atuadores. Mas depois, agora no vídeo, eu vou mostrar para vocês que, infelizmente, na hora da montagem do, 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 do circuito no isopor, eu acabei danificando o display e foi impossível de demonstrar o funcionamento do display na caixa de isopor, né? Mas se vocês virem no vídeo anterior, antes da montagem do circuito na caixa de isopor, ele estava funcionando normalmente. Então é isso.